Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Continuando, orientando você aí que nos assiste toda semana pela página da Central da Notícia às 17h30 e pela TVC Canal 13 da NET às 14h e também nas redes sociais, a doutora da doutora é Fernanda Mascaro, Forte Ambrósio Advocacia e MFA ADV Associados. Vai encontrar todos os nossos bate-papos que é de um valor muito grande, Porque hoje nós vamos falar de salário maternidade, Quantas mães aí que às vezes perdeu a oportunidade de estar recebendo por não ser muito bem esclarecida. Quando eu falo isso, eu falo nosso Brasil, Não em termos só da nossa cidade, do nosso Brasil, Doutora, o tema de hoje é também um benefício muito interessante para a família. E a doutora vai explicar como funciona o salário maternidade. O que é salário maternidade, doutora? Olha, Solange, é que nós somos de outra geração, mas assim, a moçada me ensinou que a gente não pode falar que o salário maternidade é para as mães, Não é só para as mães. Não é? Não. É para tá vendo? os pais. É para todos aqueles que... tá vendo? Como nós iniciamos uma produção para a família. Hoje em dia é só mãe que exerce a maternidade. Não. Tá vendo? As moçadas nos ensinam, eu acho interessante porque é uma evolução da legislação baseada nos novos conceitos de família. Porque nós temos hoje as famílias homoafetivas que tem alguém que exerce esse papel da maternidade. E essa pessoa não acaba tendo que ceder o seu tempo para aquela criança. É um salário para essa pessoa interagir com aquela criança, Se acostumar com os novos hábitos daquela criança, porque nós temos hoje, não só de hoje, não faz muito tempo, a adoção. Mas antigamente era só adoção entre o casal, homem e mulher. Hoje já não mais. Então, assim, eu gosto de começar já falando assim, porque a moçada nos ensina muito e os novos tempos vieram nos mostrar que aquele conceito tradicional de família já não existe mais. Já está superado por novas famílias que também compõem a nossa sociedade de uma forma brilhante. Eles adotam essas crianças que precisam de lar muito bem. Então, assim, eu só quis fazer esse parênteses no começo, porque nós temos que reconhecer o papel dessas famílias, até mesmo porque eles desempenham uma função muito importante na sociedade. Então, assim, o salário maternidade, ele é um benefício desse primeiro contato com a criança, Seja criança, seja adolescente, É 120 dias que você tem para ficar dedicada com a criança. Então é para a proteção da família, Poderia até mudar o nome para salário família. Mas ia confundir com o outro que nós falamos, Então, vamos pensar no nome para sugerir para a Previdência Social. Será que vão nos escutar? Não é? Mas assim, o salário, ele também é previsto no caso de aborto não criminoso. Porque pode acontecer. É um período que aquela mãe também precisa se acostumar pela ausência daquele filho que não vai ter. Olha, até me arrepiou, Solange. É verdade. O feto natimorto não pode acontecer. E aí não precisa ter esse período, porque o feto perdeu a vida no útero, para a mãe, nessa situação que acontece logo após o parto. Então, é para proteger esse segurado, ou que adotou uma criança, está com essa guarda para fins de adoção, ou para acostumar com a criança,
né? Ou para acostumar por não ter a criança, porque ocorreu esse aborto não criminoso. Então a legislação prevê isso, né? Todas essas hipóteses, e é bonito porque prevê tudo isso hoje em dia. A legislação evoluiu muito, não é só para a mãe que gera, não é? Doutor, e quem tem direito, então, a esse salário maternidade? Não é exclusivo só para as mulheres, É mas para quem é está olhando a criança? assim, é para seguradas que são submetidas ao parto, essa é a Sim, primeira a categoria, primeira categoria, né? Nasceu seu filho, então, ou você está como a guarda para fins de adoção, né? Para aquele momento de a criança ser inserida na família, ou para o feto natimorto, né? Nesse período, logo após o parto, que pode acontecer, sabemos disso. A guarda judicial para fins de adoção, ou adoção, realmente, quando já vem o documento da adoção. Então, veja que não é mais exclusivo para as mulheres, porque todas essas situações podem acontecer nos outros tipos de relacionamentos. E quando um homem tem direito ao salário maternidade? Tem 3 tipos de possibilidade. Vamos considerar, eu falei primeiro do feto natimorto, mas você já não ouviu da situação de que nasce o bebê e a mãe falece no parto? Nossa, muito. Então, e aí, esse pai também não vai ter que ter esse momento com a criança? E aí, por ele não ser mulher, ele não vai poder se afastar do trabalho para ter essa interação com o bebê que acabou de nascer? Então, ele pode pedir o benefício para ele se a mãe falecer no parto, logo após o parto. Digamos que nasceu a criança, a mãe entrou, pediu lá o salário maternidade, recebeu 30 dias, a mãe falece depois de 30 dias. Então, desses 120 dias que tem, desconta esses 30 que a mãe recebeu e aí o pai pede os restantes dos dias. Eu também é muito difícil, mas já aconteceu, eu sei que já aconteceu. A mãe teve o filho e deu no pé e o filho ficou. Então, aí o pai precisa pedir esse salário maternidade, porque é ele que vai ter que ter esse primeiro contato com a criança, ele que vai ter que desenvolver essa maternidade, não é? Então, e também para os casais homoafetivos, aquele que queira exercer essa primeira maternidade, esse contato, então também ele pode pedir o benefício. Veja a situação, assim, outro dia um casal que estava numa adoção de uma criança me perguntou assim: eu soube que a mãe originária da criança recebeu o salário maternidade, então eu não vou poder pedir? Eu falei, vai. Foram 2 situações distintas para uma mesma criança, mas pode pedir, porque a mãe originária, biológica, teve aquele primeiro contato com a criança, pediu salário maternidade, mas depois, por qualquer circunstância que aconteceu, foi levada para adoção. Mas essa mãe adotiva também não vai ter que ter esse primeiro momento com a criança, então pode pedir, tá? Ou esse homem que adotou dessa mãe que não quis continuar com a guarda da criança, ele pode ir lá pedir, tá? Então, no caso de um casal homoafetivo que peça a guarda ou a adoção, pode pedir. No caso do óbito da mãe, ele também pode pedir. Então tem essas situações em que ele pode pedir. Agora, doutora, né? E quais são os requisitos para pedir esse salário maternidade? Então, aí é uma outra questão. Dependendo da qualidade de segurado perante o INSS. Se ele trabalha por uma empresa, ele ou ela, né? Que agora a gente já sabe que qualquer um dos dois pode pedir. Não tem carência mínima, porque a legislação quer prever que a empresa não faça discriminação de contratar mulher grávida só porque vai ter esse período de afastamento do salário de maternidade, tá? Então, é até louvável uma empresa que queira contratar uma mulher que já sabe que está grávida. E é difícil, né? Mas pode acontecer. Então, por essa razão, não exige um tempo mínimo de carência anterior ao pedido do salário maternidade.
Digamos que a empresa contratou essa mulher que já estava num processo de pedido de guarda, de adoção de uma criança há muito tempo, mas no mês seguinte saiu o papel da adoção. Aí ela não vai poder ficar com a criança. Então, quem trabalha registrado, trabalhador doméstico, trabalhador comum ou trabalhador avulso, não tem carência. Mas para quem é contribuinte individual ou facultativo, aí tem a carência. Aí ela vai levar tudo isso na empresa que ela trabalha. Isso. Quem trabalha registrado leva a documentação do termo de guarda, o termo de adoção, certidão de nascimento na empresa. Tá? Que aí é a empresa que vai tomar a providência. Porque a empresa paga diretamente para a funcionária e depois ela faz a compensação dos encargos daquilo que tem que pagar para o INSS. Tá? Mas se é contribuinte individual ou trabalhadora ou contribuinte facultativa, que é dona de casa, sem renda, ela vai ter que pedir no INSS o benefício. O benefício paga direto do INSS para ela. Mas tem uma carência mínima de 10 meses anteriores ao parto. Por quê? O parto normal, uma gestação é 9 meses. Por que pedir 10 meses antes? Para a pessoa não estar pagando a contribuição pensando só em receber o benefício. Tá? Então a legislação prevê esses 10 meses anteriores ao parto. Por quê? Para demonstrar que não está pagando a contribuição só porque está grávida, para receber o salário de maternidade. Tá? Doutora, e se a pessoa já estava desempregada quando o bebê nasceu? Nesse caso, será que ainda pode receber o benefício? Pode. Mas não está mais registrada, não? Então, mas assim, após o momento que há o desligamento da empresa, a pessoa mantém a sua qualidade de segurada por um período de graça. A legislação chama de período de graça, tá? Porque ela mantém a sua condição de segurada por um certo tempo, considerando as contribuições que fez antes do desligamento. Então, se a pessoa trabalhou mais de 12 meses e foi dispensada, ela mantém a qualidade segurada por mais 12 meses. Então, se nesses 12 meses ela engravidou e nasceu, pode pedir o salário de maternidade lá no INSS que vai ter direito. Mesmo que ele está mais registrado. Tá. Há situações que a pessoa trabalhou mais de 120 meses sem interrupção e foi dispensada do trabalho. Esse período de graça de 12 meses aumenta para 24 meses. Então, tudo isso tem que analisar. Às vezes a pessoa acha que só porque está desempregada não tem direito ao salário de maternidade. Mas tem, porque existe esse período de graça. Então, quando ela estava grávida, ela estava trabalhando, ela tem, né? Então, existem situações que esse período de graça pode ser de 12 meses, 24 meses ou até 36 meses. Então, é necessário procurar um especialista, analisar todo esse período contributivo antes da gravidez, para verificar se você ainda está no período de graça ou não, que daí poderia estar recebendo benefício, mesmo estando desempregado. Então, consultar sempre um especialista para ver se não está no período de graça. Agora, o que eu estou mais curiosa em saber aqui, qual é o valor do salário maternidade? Qual o valor do salário maternidade? Também isso é uma pergunta que vai variar de acordo com a qualidade de segurada que essa pessoa que está pedindo salário maternidade vai ter, tá? O valor do salário maternidade nunca vai ser inferior ao salário mínimo, tá? Isso está previsto na legislação. Mas para as empregadas, as trabalhadoras de CLT ou trabalhadoras avulsas, ela vai ser equivalente ao valor da sua remuneração integral, tá? Então, verificar teve essa questão de remuneração variável nos 12 meses anteriores, eles vão fazer essa média, mas normalmente é a sua remuneração integral daquilo que você estava recebendo trabalhando. Porque a empresa vai pagar o salário de maternidade em substituição ao seu salário, remuneração por estar trabalhando, porque você vai estar afastada.
tá? Então, o seu salário integral, se você está como trabalhadora avulsa, trabalhadora da CLT ou trabalhadora doméstica. Agora, quem é contribuinte individual, facultativa ou desempregada, vai ser a média dos últimos 12 meses de salário, contribuição que você teve antes para a Previdência Social. Para ser feito os cálculos. Para fazer os cálculos sobre isso, tá? E doutora, e como pedir o salário maternidade, quem está nos assistindo? Se você é trabalhadora registrada na CLT, doméstica ou você pede para o seu empregador. Ah, tá, é no nosso emprego. Isso, porque ele vai pagar o seu salário, mas vai estar discriminado que é salário maternidade. Você não vai estar trabalhando, porque você vai estar com esse direito de 120 dias afastada, mas ele vai te pagar o salário normal. Agora, se você é autônoma, profissional liberal ou contribuinte facultativa ou desempregado, aí você tem que pedir no 135 do INSS. Apresentar certidão de nascimento, termo de guarda ou termo de adoção perante o INSS para pedir esse benefício. Nossa, gente, então eu falo assim que é tanta coisa que a gente precisa ir atrás, né? E o que me deixou mais claro nisso, o salário maternidade não é só para a mãe, não. É para aquele que está cuidando da criança. Doutora, mais alguma coisa que nós esquecemos? Hoje, já faz um certo tempo, existe uma legislação da empresa cidadã que prorroga esse salário maternidade de 4 meses para 6 meses. Ainda já está valendo? Tá valendo faz bastante tempo já isso. Então, se a sua empresa aderiu a esse programa de empresa cidadã, o período que você vai ter não vai ser só de 120 dias, vai ser de 6 meses. Aí no que ela volta a trabalhar, isso é rompido, né? Porque você vai voltar a receber o salário por você estar trabalhando. E tem gente que ainda volta a trabalhar e, né? Que assim, quando volta, ainda tem os horários que você pode sair para amamentação, ter essa redução da jornada por causa da criança pequena, né? E é bom também curtir, né? Seu filho tá pequeno, aí... Não tem que não volta passar rápido, não volta mais e passa tão rápido quando você vê seu filho já tá moço. E tá falando tchau, mãe. E tá falando tchau, eu já tô naquela fase lá que já fala tchau pra mim, né? Doutora, então muito obrigado, né? Eu falo assim que as dicas aqui nos ajudam bastante, então a única recado que eu quero dar pra você, não é só a mamãe não que pode receber auxílio, né, salário maternidade, é aquele que é responsável pela criança, né? Obrigada, doutora. Imagina, estou à disposição. E foi mais um Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.